Nova Ordem Mundial e a Bíblia. Será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais. Pois tudo está na Bíblia, e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso, abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único? 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374. Como vai? Tudo bem, pastor Carlos? Tudo bem, reverendo, tudo bem. Que alegria ter o senhor conosco aqui. Que alegria. O senhor ainda está bem calmo ainda. Graças a Deus, graças a Deus. O senhor sabe que Moisés era o homem mais manso da terra, mas foi através... Era. O senhor sempre foi assim, calmo? Né, e é só Deus para dar graça. É só Deus. Glória a Deus. O senhor está bem, reverendo? Tudo bem, graças a Deus. E eu e minha esposa temos conversado aqui bastante sobre o agravamento dos sinais que estão acontecendo nesses últimos dias, a miúdo, né? Agora não tem mais espaço, é de contínua a evidência dos sinais da volta de Jesus. Então, nós estamos a cada dia mais convencidos que o Senhor está às portas para levar o seu povo para a eternidade. Resta-nos muito pouco tempo aqui na Terra. Reverendo, espera aí só um pouquinho que eu vou ter que trocar o servidor de internet aqui.
Só um minuto. O senhor me perdoa. É a internet, é que eu estou em São Paulo e eu coloquei agora a internet do meu celular aqui porque a internet do hotel deve estar com problema. Reverendo, eu falei esses dias, né, com alguns pastores, o que o senhor acabou de falar. A profecia ela está a 1 milhão por hora, né? E é em todos os aspectos. Você está vendo no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito religioso. Nós estamos vendo aí as manifestações das nações. Hoje ainda eu vi, a França fez um dos seus maiores exercícios de guerra. Dos seus maiores exercícios de guerra, a França fez hoje. Então, assim, operações conjuntas de vários países, e você vê que as coisas estão caminhando verdadeiramente para o apocalipse, né? E o senhor que tem sido aí um instrumento de muito tempo, muitas coisas que o senhor profetizou, que o senhor falou, estão acontecendo agora com clareza diante dos olhos de toda essa geração. E eu gostaria, reverendo, tem um vídeo do senhor viralizando aí na internet, né, o senhor falando sobre a Rússia no cenário mundial, e eu gostaria que se o senhor pudesse dar uma pincelada de quem é a Rússia e como a Rússia será usada aí nesse cenário profético para o cumprimento bíblico, nós agradecemos. Pois é, pastor Cássio, nós sabemos que a Rússia é o maior país em dimensão continental, com 22 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Rússia é uma grande potência, né, mundial, principalmente na área armamentista, na área atômica. A Rússia possui hoje mais de 6 mil ogivas nucleares, mais de 7 mil ogivas nucleares. E a palavra Rússia, na língua sumeriana, equivale à palavra terra das trevas. Então, a Rússia é o estupim do mundo. Hoje, na Europa, ela avassala-se no mundo das profecias como aquela que há de atacar a nação de Israel, conjugada com vários outros exércitos, né, que se aliarão a ela. Na batalha de Gog, que é um príncipe, é um chefe de Meseque e de Tubal. São duas cidades importantes russas. Hoje, claro que vai a desenvoltura do mundo e os nomes vão mudando, mas a situação é a mesma. Os russos são filhos de Jafé, né? Filho de Jafé, e Jafé, filho de Noé, são descendentes de Noé. E eles eram os antigos citas, que a Bíblia fala, e a Rússia, ela operacionalizou no antigo Império Mongol de Gengis Khan, e dali surgiu esta grande potência, né, europeia, com essa densidade e com essa conotação profética na geografia bíblica. Quem está ao lado, ao norte de Israel, uma linha meridiana, é a Rússia. Então, a Rússia, ela encabeçará esta grande batalha para tomar despojo, que é riquezas. E foi constatado que as riquezas de Israel hoje é muito grande, e elas estão concentradas no Mar Morto. O Mar Morto possui dezenas de materiais valiosos, né? Estanho, magnês, cobre. A Rússia, o Mar Morto, hoje, ele abastece todas as indústrias farmacêuticas do mundo. Então, a riqueza do Mar Morto é muito grande, é equiparado a 70 trilhões de dólares. Então, eles não virão. Agora, a Rússia não vem a Israel porque quer vir. A Rússia vem a Israel porque Deus trará. A Bíblia diz que Deus colocará 6 anzóis no queixo e trará a Rússia com seus satélites para o mesmo Deus ser glorificado.
nos montes de Israel. Os montes de Israel. Essa batalha não é no vale de Meguido, essa é nos montes de Israel. Essa batalha é comandada por Deus, o Pai. A do Armagedon já não é o Pai, é comandada pelo Filho. Então, são atribuições proféticas distintas. Então, a Rússia, ela operacionaliza hoje com um grande exército, e já existe mesmo alguns judeus, né, ortodoxos, enfatizando que quando a Rússia terminar esta batalha contra a Ucrânia e se voltar contra Israel e pelo, onde houve esses terremotos agora recentes, a cabeça, ela virá pela é onde houve esses dois terremotos, três, que mataram mais de 50 mil pessoas. Então, ela virá por ali e atravessa o Estreito de Bósforo e caminharão para Israel para tomar despojo, riquezas. E Deus será glorificado nesta grande batalha. Então, o mundo vai ser exterminado pela profecia do selo, das trombetas e das taças atomicamente. Então, existem essas batalhas, essas guerras atômicas, né? São guerras projetadas por nações bem armadas. Essas batalhas, ela tem suas conotações dentro da própria Bíblia, os valores escriturísticos da palavra. Eu coloquei até aqui alguma coisa concernente a isso. Você quer ver? Ó, aqui nós colocamos sobre essas guerras. São guerras químicas, biológicas e nucleares. São essas três ações dinâmicas das guerras que acontecerão. E nessas guerras biológicas e nas guerras nucleares, o que é que vai haver? A guerra precede a fome precede as pestes precede as maledicências. Então, tudo isso está numa conotação terrivelmente profética, né? Isso terá que acontecer. Quando a Bíblia fala que no momento não abrir e fechar de olhos, essa palavra no momento, no original grego, equivale à palavra era atômica. Era atômica. Num era. E momento atômico. Então, haverá uma grande guerra atômica. A gente vai falando isso há muitos anos, e algumas pessoas, a título de deboche, dizem, isso só prega essas coisas de guerra, de coisa. Irmão, eu prego o que está na palavra. Eu prego o que está na palavra. O Apocalipse, os selos, as taças e as trombetas são sancionamentos ajuizadores de Deus. Claro que não é para aqueles que estão em Cristo, porque os que estão em Cristo já foram arrebatados. A igreja, no Apocalipse, ela está em poucos lugares, pouquíssimo. Ela está no capítulo 2, no capítulo 3, a igreja, e depois ela só aparece no capítulo 19. Aparece nas bodas do Cordeiro. Então, do capítulo 4 até o capítulo 18, não tem igreja. Tem gentios e judeus. A internet do pastor está ruim. Está ruim. Vamos esperar. O pastor chega.
Glória a Deus. Agora sim, reverendo. A sua internet está Sim, fraca. mas deu uma falhada aqui, mas o povo lhe ouviu tudo que o senhor estava falando sobre a questão dos selos, das taças, das trombetas. Agora eu acredito que eu consegui acertar aqui em nome de Jesus. E eu só acompanhei até aí, reverendo, né? Que é Deus que está enviando Pois a é, Rússia. nós estávamos falando justamente sobre o problema nuclear, né? O problema nuclear. São Pedro, no capítulo 3, verso 10, segundo Pedro 3:10. Se os céus que agora existem Que luta. haverão de passar com um grande estrondo. Se isso não for batalha, se isso não for batalhas nucleares, eu não sei o que será isso. Os estrondos são bombas mortíferas que cairão na terra. E o mundo está todo armado. As nações estão todas armadas, muito bem armadas, porque a maior guerra existencial é aquela que está dentro do coração das pessoas. E é dali que procede, né? Todas as maledicências são gravitadas dentro do coração dos homens. Os governantes, né? Acerbados, orgulhosos, pedantes, e eles estão impiedosamente dispostos a dizimar a humanidade, né? E isso aí, o crepúsculo, tudo isso já estamos vendo, e isso aí são elucidações tangíveis, escriturísticas, divinas, profetizadas pelos profetas, por Jesus Cristo e pelos santos apóstolos. A gente não gostaria que isso acontecesse, mas isso vai acontecer, isso é consequência do pecado do homem. Está faltando o homem se arrepender dos seus pecados. A mensagem triunfante para alcançarmos a eternidade com Deus é pelo arrependimento. Ninguém chega a Deus sem o arrependimento. Ninguém. Então é a mensagem centralizadora do Evangelho que evita o homem de passar por esses infortúnios todo, essa degradação toda que está espetacularizada nas profecias. Né? Que queira ou que não, as coisas terão que cumprir. Você pode notar os acontecimentos dos 192 países do mundo e se agregam todos ao fator profético. Né? Deus tem o controle no seu alto absolutismo, todas as coisas, e tudo vai concorrer para onde o relógio profético tem direcionado. Então, Deus falou que vai haver batalha de Gog e Magog, vai haver. Deus falou que vai haver uma batalha chamada Armagedon, vai haver. Deus falou que o sangue dos homens dará no freio dos cavalos, vai acontecer. Deus falou que os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver no vale de Gog, vai acontecer. Porque nós cremos na infalível, na inerrante palavra do Senhor. Isso não soa bem aos ouvidos de algumas pessoas, mas é a realidade escriturística, é somente você dedicar-se ao estudo das profecias e ouvir a voz do Espírito Santo e ser sensível a isto para entender que tudo isso são prenúncios daquilo que há muitos anos foram escritos pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que a Escritura não é de particular interpretação, mas os homens santos a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todas as diretrizes focando e elucidando os termos degradantes de batalhas, de guerra, que hoje já se fala em Terceira Guerra Mundial. O mundo está falando em Terceira Guerra Mundial. Todo mundo é para lá e para cá. É estupim aceso de um lado e de outro. Cada um mais bem armado, cada um com maior número de ogivas nucleares, né, para explodir este planeta. Porque a impiedade triunfa dentro do coração dos homens. O intento do coração dos homens é mal. Mal, mal, mal.
Eclesiastes 10 diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Aí cai do contraditório, né? Se arrebentam, se degladiam um contra o outro, nação contra nação. Isso tudo nós estamos assistindo pelo binóculo espiritual das profecias. Nós não somos ignorantes a respeito disso, nem estamos aqui para paliativos evangelísticos. Não. A entrada do céu para o homem se livrar de todas essas atrocidades verbalizadas na Bíblia é pelo arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí, pelo arrependimento, vem aquela lei processual de você não entrar mais em condenação. E todos que forem abrigados na arca foram salvos. E a arca é Jesus, né? Então, Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar os seus segredos. Então, Deus está falando altissonantemente, pela evidência dos sinais, das pregações, de tantas outras coisas, visões e sonhos, aparecimento de coisas esquisitas, hoje, clima mudado, né? E a atmosfera da Terra completamente mudado, polo magnético também alterando as suas leis. Todas as leis da física hoje estão alteradas no planeta Terra. Algo está para acontecer, e nós sabemos o que vai acontecer. A vinda de Jesus com o desaparecimento inesperado de um povo que ama Jesus, que serviu a Jesus, que decreta a palavra do Senhor Jesus e que, por toda a sua vida, defendeu a causa singular do Evangelho. Jesus está voltando. Escapa através do arrependimento para seres salvo, tu e a tua casa. Reverendo, nessa questão, essa semana ainda eu até falei aqui sobre o profeta Amós. O profeta Amós, ele falou no capítulo 1, 2 e 3 sobre o pecado das nações pagãs, sobre o pecado, ele falou sobre o pecado de Judá e pecado de Israel. E em toda a profecia de Amós, Amós fala sobre a terceira e a quarta medida do pecado. E na quarta, Deus dizendo, eu não terei misericórdia. E eu acredito, né, que a medida do pecado de muitas nações, porque o juízo ele é mundial, é para todas as nações do mundo, e algumas já começaram a receber aí as gotas do cálice da ira de Deus. E a gente vê que existem nações, como aconteceu na Turquia, né? Agora, a Síria, que você vê que as profecias ali, é profecias de destruição, as profecias para o Iraque, eu já estudei o Iraque no juízo, ele vai desaparecer do mapa, toda aquela terra do Iraque se tornará a habitação de animais e não vai ter mais ninguém que more ali. Então, o juízo nos mostra que existem nações que vão ser varridas do mapa. E o Senhor falou algo muito forte, que o que o homem está recebendo agora, que daqui para frente vai piorar, é a consequência do pecado. E a gente vê, né, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente teve uma reunião do Bolsa Família, eles rezaram o Pai Nosso, e junto com o Pai Nosso teve ministros que falou a linguagem neutra, né? A linguagem neutra, junto com o Pai Nosso, dentro de um sistema de governo. Você vê os Estados Unidos com aberrações. Os Estados Unidos estão com aberrações de pessoas trans dando aula para crianças. Hoje tem vídeos viralizados aí na internet, né? Toda a degradação humana de destruir o que Deus criou, a família. A família está sendo altamente bombardeada, a família está sendo destruída. E eu vejo, reverendo, que uma coisa que todos os governos do mundo estão fazendo é a perversão dos pequenos. E eu vejo que isso tem acelerado leis de aprovação de aborto, né? Matando aí o inocente, que eu acredito que Moloque que está sendo alimentado. Então, assim, a gente vê que desenfreou em todas as nações do mundo,
estão afrontando Deus. E o resultado disso vai ser a sua ira. O senhor pode me corrigir se eu estou errado. Olha o que diz o profeta Miqueias, no capítulo 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporões que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para o sangue. Caça cada um a seu irmão em uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa, suborno. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles, meu Deus, é como um espinho. O mais reto é pior do que um espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a tua confusão. Então, nós estamos vendo aqui uma radiografia profética do comportamento social das pessoas. Nós vemos aqui os juízes recebendo suborno, os poderes constituídos sendo banalizados pela corrupção, pela degradação moral. Os balizares da sociedade hoje estão quebrados. Os homens quebraram os paradigmas, inverteram os valores e removeram os marcos antigos. Tudo isso são comportamentos ambiciosos do homem na ostentação opulenta do seu orgulho para fazer cumprir a profecia e trazer assim o ajuizamento final. Porque Deus jamais perderá o controle do mundo e dos seus habitantes. Deus tem todas as nações da terra, todas, como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Então o Senhor tem como decidir esta parada no momento plausível ao cumprimento definitivo da profecia. Agora, pelo outro lado, nós que somos crentes em Jesus e temos uma noção da palavra de Deus, estamos entendendo o prenunciar do maior acontecimento da história da humanidade. São dois grandes acontecimentos. Primeiro é o arrebatamento da igreja e segundo é as catástrofes que estão inseridas dentro da palavra com prognósticos divinos para sancionamento do juízo sobre aqueles homens e mulheres que zombaram da fé e não constituíram em tempo oportuno o Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Desprezaram as profecias, banalizaram a fé, vulgarizaram a Bíblia e agora vão receber em troco toda a ira de Deus potenteada dentro da profecia. O que é uma pena, porque Deus não tem nenhum prazer nisso. Nenhum prazer. Não é do agrado de Deus exercer juízo sobre ninguém. Mas o juízo virá como uma punição disciplinadora do pecado do homem. É o pecado consumado que gera a morte e suas ações maléficas. Então, Deus ama todos os homens, mas o comportamento desses homens, no sentido antagônico à moralidade cristã, isso Deus abomina. Porque a excelência da santidade divina jamais poderá ater-se sobre estas coisas. Então, as pessoas precisam fazer uma distinção entre o amor e o juízo. O amor e o juízo. O juízo são ações punitivas, porque ninguém pode dizer que o Senhor é injusto.
Como é que pode ser injusto se Deus aliou-se com a humanidade em dispensações? Vem da inocência, lá do Éden, até a graça. O que são isso? São portas que Deus tem aberto para a salvação, mas os homens rechaçam. Lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus nos afirma que Deus fez o homem bom, ele busca muitas invenções, e chegou a um ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. É muito triste isso, o antagonismo da verdade. Hoje, quem prega a moralidade cristã, quem prega as coisas boas, equânimes, é tido como fora da lei. São fora da lei, são pessoas que estão trabalhando contra o Estado. Então, um espírito de depravação, em todos os ângulos, cai na terra. São demônios que afligem a mente das pessoas para deturpar o verdadeiro e nobre sentido do viver em sociedade. A respeitabilidade de uns para com os outros. Viver em harmonia. O homem honrar a sua palavra, a mulher honrar a sua femininidade. Foi isso que Deus fez. Estabeleceu marcos e divisores para que o bom senso perdurasse dentro da sociedade organizada. Aí faltou o respeito, aí faltou tudo. Quebra-se o respeito, quebra-se a intrínseca lei da sociabilidade. Então, em todas as áreas da vida, faltou o respeito, patrões e empregados, acabou. Faltou o respeito, marido e mulher, acabou o casamento. Faltou respeito entre pastores e membros, acabou. Então, a respeitabilidade tem sido uma das balizas que o diabo tem fragmentado nesses últimos dias, deturpado. E isso tem trazido prejuízos morais irremediáveis para a sociedade organizada. É um caminhão de ladeira abaixo sem freio. Os homens perderam o bom senso do viver. O parâmetro da normalidade não existe mais. Eu não falo nem de ser espiritual, eu falo de ser normal. As pessoas perderam o parâmetro da normalidade. Espiritualidade, hoje você está procurando com microscópio, não está quase encontrando homens e mulheres espirituais, sensíveis, sensatos, homens e mulheres abnegados, tementes a Deus, cumpridor dos seus deveres, que teme ao Senhor, que anda com o Senhor, que vive debaixo das mãos do Senhor. Ainda existe o remanescente fiel, mas a maioria vive um desequilíbrio, um antagonismo a Deus e a Bíblia. A Bíblia nem se fala. Tem sido um motivo de excremento social e banalizada pelo tédio e pelas vicissitudes de uma sociedade que antagoniza Deus e vitupera a Bíblia, a palavra dele. Isso é muito triste, muito deprimente também. A sonata dos louvores antagonizaram também e feriram o princípio das Escrituras. Trouxeram o axé para dentro das igrejas. Igreja é um lugar que os louvores são direcionados a Deus. Que os louvores não estão tidos a ritmo. Os louvores estão tidos a harmonia e a melodia. Não está tido a ritmo, não está tido ao balanço do corpo. Não, senhor. Os louvores são algo que atingem os sentimentos espirituais do divino. Os louvores sensibilizam a deidade. Os louvores aquecem a alma do homem e introduzem a presença de Deus numa nobreza ímpar, uma nobreza sem igual. Antagonizar os louvores. O fervor deu lugar à efervescência descabível. O ser cheio do Espírito Santo deu lugar a uma perversão de egocentrismo, de exibicionismo anacrônico, que não tem nada a ver com espiritualidade casta.
Espiritualidade casta é reverência, é piedade cristã, é sentir a presença de Deus e compungir-se com ela. Uma gota de lágrimas vale mais do que um sermão de 2 horas, sem essa significância. Então, o que Deus vela são as cordas altissonantes do coração, aquilo que o coração diz. A leitura de Deus é a leitura do coração do homem. E o coração do homem vive tão enganado e tão enganoso que perdeu o senso da razão. Perderam a razão. A espiritualidade foi banalizada a troco de nada. A anarquia, a chocarrice e tantas outras maledicências adentrou ao palco daqueles que se dizem até cristãos. Então Deus está completamente insatisfeito e começa-se a penalizar a própria terra, sancionando alguns juízos inclementes, como se esteja acontecendo o chamado princípio de dores. É o que está escrito aqui, em Isaías capítulo 24. Eu me espantei quando eu li isso aqui. Eu me espantei quando eu li Isaías 24. Confesso ao Senhor que eu me espantei. Isaías 24 mostra-nos o que nós estamos vendo. Eis que o Senhor esvazia a terra, olha lá, e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Olha o 2. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como a seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como que toma emprestado, ao que dá usura como que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. Agora, olha o 5. Não, o 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Agora, a tônica do versículo está aqui, da profecia. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O que é que eles fazem? Aí vem aqui. Transgridem as leis, vírgula, mudam os estatutos e quebram as alianças eternas. Meu Deus. Pronto. São 3 agravantes penosas. Com essas 3 agravantes, Deus retribui com sanções disciplinadoras. Uma agonia, é um aperto que está havendo, é o sussurro da alma, é muita gente gemendo. Muita gente gemendo e muita gente sofrendo. Causa pecado não confessado, pecado enraizado, falta do arrependimento para alcançar a mercê de Deus, o perdão de Deus. Que Deus aplaca a sua ira quando o homem reconhece o seu estado degradante de misérias. Mas enquanto o homem se ostenta, Deus penaliza, porque fere os princípios e alteram as leis e remove os marcos. E aí recebe a sanção ajuizadora e disciplinadora do Senhor. É o que Deus está fazendo na terra. E virá muitas outras coisas antes do arrebatamento. Nós não sabemos quanto juízo Deus trará através do mar, do bramido do mar e das ondas. Que Deus sanciona juízo pela natureza, água, fogo e vento. Ele tem à sua disposição para sancionar a hora que ele quiser. Que os homens se arrependam e reconheçam que Jesus é soberano, é Senhor, e que o homem precisa reconhecer a sua miséria, sua debilidade, o seu pecado, e receber a salvação para herdar a vida eterna. Reverendo, o senhor tocou aí sobre a terra ser despovoada, né, por causa do pecado do homem. E a gente vê que isso está dentro de agendas, né? A gente tem hoje a Agenda 2030, que é uma agenda da ONU, uma agenda globalista,
que visa um mundo melhor debaixo de um totalitarismo, e a gente vê que só existe uma possibilidade dessa agenda ser colocada em prática por esses globalistas se despovoar a Terra, se pelo menos aí 4 bilhões de pessoas forem exterminadas. Outra coisa que a gente vê que todas as leis de governos, de deputados, senadores e juízes é contra o povo. A gente vê que isso está em todos os lugares. Outra coisa que o senhor tocou, e eu queria que o senhor me corrigisse se eu estou errado, né? A Bíblia diz, a condenação é essa, a luz veio ao mundo, João 3,19, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eu costumo dizer, reverendo, que nós somos a última geração antes de uma apostasia total. Você não encontra hoje, se você for ouvir sermões de muitos líderes, você não encontra mais o evangelho salvífico, né? O evangelho puro, o evangelho que o senhor está falando, do arrependimento para ser aceito, né? Atos 3,19, a gente falou muito isso essa semana aqui no canal, né? Atos 3,19, convertei-vos e arrependei-vos para ser anulados os vossos pecados. Não existe anulação de pecado sem arrependimento. E eu creio que o arrependimento vem pela palavra. E a gente vê essa escassez da palavra. No meio de tanta informação, eu sempre falo aqui, reverendo, para as pessoas que me seguem, o pessoal aqui é antenado em nova ordem mundial, em globalismo e tudo, mas falo, não adianta nada, você tem um monte de conhecimento e você não tem a palavra, né? A palavra é a base de toda a nossa fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e a gente vê que pela falta de cumprimento, né? Como eu falei do livro do profeta Amós, se você pegar quando Deus usa Amós no capítulo 2 e 3 para Judá e para Israel, as nações foram julgadas por cometer atrocidades contra o homem, mas o povo de Deus foi julgado porque desobedeceu a lei, quebrou os princípios, e a ira de Deus veio sobre a terra. E a gente vê, o senhor tocou em um assunto muito forte das ondas, do bramido do mar e das ondas, né? O senhor sabe que essa semana, o mesmo cientista que denunciou aí, avisou que haveria o mega terremoto da Turquia, ele anunciou um mega terremoto de 9.0 na Terra, na escala Richter, que vai abalar desde os Estados Unidos, Rússia, vai pegar uma faixa. E muita gente está desacreditando. Mas você vê que se nós tivermos um mega terremoto desse, pode gerar tsunamis gigantescas. E Jesus falou que isso iria acontecer. Então, assim, eu queria, resumidamente, falar aqui para o senhor. Eu vejo assim, Deus está falando através dos sinais, porque a palavra está sendo negada nos próprios altares. E Deus está abalando o mundo com sinais, mas a gente vê que existe uma geração que não quer se arrepender. Deus está falando, Deus está mostrando. Eu vejo Noé pregando e chamando o povo ao arrependimento. E todo mundo não dando risada de Noé. Eu vejo Jeremias dizendo que o mundo seria, que Jerusalém seria destruído, o templo destruído, e o povo seria levado para o cativeiro por 70 anos, e o povo dando gargalhada e mandando prender Jeremias. E nós estamos vivendo um contexto como esse. Os portadores da voz da Bíblia, né, que é os profetas verdadeiros, na minha visão, os que profetizam a palavra, eles estão sendo silenciados. E Deus agora usa os sinais e o povo não quer acreditar. Então, eu acredito, assim, esse abalo mundial, ele vem muito também pela desobediência e a falta de submissão à palavra. E eu queria que o senhor me corrigisse se eu tivesse errado, que nós somos a última geração antes de uma apostasia total e generalizada. Total e generalizada. Para nós concluir a live já, quase meia-noite. Pode ir. Pois sim, pastor Carlos, isso é a extrema expressão da verdade, né? Não há como olvidar e questionarmos essas coisas. Deus está esperando, continua esperando o homem no consenso da sua benévola misericórdia, complacência e compaixão.
Deus não tem prazer, não quer que ninguém se perca. O prazer de Deus é a salvação para todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11, diz: a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora, o versículo 12 diz: ensinando que renunciando às concupiscências nocivas. Vivamos nesta vida, ter uma vida santa e uma vida piedosa. Então, a bênção de Deus é ofertada, mas sob auspício de condições. Depois que você aceita Jesus, então as práticas velhas e mundanas têm que ficar para trás. Os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Tudo se faz novo. É preciso que a pessoa reconheça essas atribuições, que para vivermos em novidade de vida, precisamos abdicar todas as obras infrutíferas das trevas e toda a concepção altruística do pecado. Tudo deve ser crucificado para vivermos uma vida digna do Evangelho. Alguém já enfatiza isso? Eu creio que o Evangelho pregado com a nossa vida e com o nosso testemunho pessoal é muito mais auspicioso que o pregado com as nossas palavras. Então, as pessoas precisam ter consciência, no seu mais alto absolutismo, que as coisas que estão ocorrendo agora no mundo dos homens, elucidando a evasão de tantos sinais, tantas catástrofes, fome. Hoje temos mais de 1 bilhão de pessoas passando fome. Temos notícia também que o hemisfério norte há uma escassez bastante acentuada de água no hemisfério norte. A agenda da ONU são 17 itens que tem, que é a plataforma do anticristo, prometendo mundos e fundos, claro, que no princípio do reinado do anticristo ele vai trazer uma fictícia paz. É o cavaleiro do capítulo 6, de branco, mas que de brancura e de realeza e de espiritualidade e de bons frutos não tem nada. Então, ele vai aliar-se com Israel, fazer uma aliança com Israel, só que essa aliança dura pouco. E aí, depois ele vai mostrar quem verdadeiramente ele é. A Bíblia diz que na metade da semana cessa o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da assolação virá o assolador. Então, a assolação já foi feita, falta vir o assolador. A assolação foi feita por Antíoco Epifânio IV, oferecendo uma porca no lugar sagrado. Agora falta vir o assolador, que é o anticristo, esse grande déspota mundial, que o mundo está pedindo e ele vai aparecer a qualquer momento no cenário, para presidir os destinos dos povos. Eu prego isso há 55 anos. 55 anos é a mesma mensagem, não muda nada. Ele vai trazer manifestações visíveis, como seja o Guerra à Família, Guerra à Palavra de Deus. Ele vai se levantar, se ostentar contra tudo que se chama Deus ou se adore. Ele será um potentado contra as coisas divinas, as coisas corretas, as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo. Então, ele será um grande demagogo internacional, mas que os judeus vão abraçar ele. Jesus disse: eu vim no nome do Pai, vocês não me quiseram. Vem outro em seu próprio nome, aí se vocês aceitam. Então, a plataforma profética está inserida, as coisas estão acontecendo, a realidade é expressiva, não há como olvidar. Até as vírgulas da profecia está sendo cumprida. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e seja inteligente. Observe os sinais, leia o jornal, veja os noticiários, as coisas que estão acontecendo no mundo, plataforma da ONU, as intenções de vários organismos, que 13 famílias mais ricas do mundo, que controlam a economia internacional, o mundo capitalista, o mundo egocêntrico, e é assim que o mundo vai ser exterminado. A classe média desaparece, só vai ficar o ferro e o barro, a classe dominante e a pobreza. Os homens serão tratados como boi, e marcados como boi no pasto. É isso que vai acontecer. A vontade própria do homem será tirada da terra. Terá que obedecer o Estado. As leis serão intransigentes, e quem não obedecer essas leis diabólicas recebe a discriminação e a punição.
plataformas estão todas compactadas, né, prenunciando o momento auspicioso da igreja. É a tirada do povo de Deus na terra no abrir e piscar de olhos. Eu estou atento, lá em Mateus 24, diz que eles não previam, né? Como foi no dia de Noé, o povo não previa, de repente aconteceu. Então vai ser um sobressalto para o mundo que vive aí mergulhado nas trevas. O homem se socializa, entre aspas, mas não teme a Deus, não tem nenhum temor ao Senhor. O homem tornou-se um carrasco de si mesmo, um carrasco de si mesmo, das suas ideias, dos seus prognósticos, de suas fantasias eróticas. O homem tornou-se um carrasco de si mesmo. E seu coração encheu-se de ignomínia e de muitos pecados. E agora, a única saída que este homem tem é a sua confissão a Cristo e o abandono do pecado para viver, como a Bíblia diz, em novidade de vida. Sem isso aí, todos estão sentenciados ao libelo terrível e deplorável do sancionamento dos juízos impenitentes de Deus, que cairá sobre o mundo dos ímpios. Será muito triste quando todas as leis da física forem feridas. Todas as leis serão feridas, estrelas, lua, sol, tudo será ferido. As forças cósmicas todas serão feridas, para trazer penalidade àqueles que desobedeceram a Deus e por castigo sofrerão eterna perdição ante a sua glória e afasta o seu poder quando vier para emplacar o juízo na terra. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha compaixão de você, meu amigo. De você que não se decidiu ainda. De você que vive uma fantasia, um mundo de fantasias. Você possa parar agora na encruzilhada da sua própria consciência. Se voltar para Deus. Se voltar para o seu Criador. Dar-lhes um culto de louvores. Prostrar aos seus pés, ajoelhado, em lágrimas, pedindo perdão e eternamente arrependido. É isso que Deus quer. Há um coração quebrantado e contrito. Deus jamais desprezará. Venha para Deus agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volte depressa. Não há mais tempo a perder. Você que não conhece o Evangelho, experimente. E nunca mais você deixará. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos concluir e vamos orar por você, né? Aproveitando o apelo do reverendo. Os sinais estão aí, reverendo, né? É só você dizer, eu quero, você que quer voltar para Jesus, quer aceitar Jesus. Agora, no mês de fevereiro, nós tivemos 2 eventos muito fortes, que foi a reunião do governo único em Dubai. Não sei se o senhor ficou sabendo, reverendo, 10 mil funcionários públicos de 193 países reunidos para a implantação do governo único. E no dia 17, nós tivemos a inauguração do templo lá no Emirados Árabes também, do Crislam, a plataforma do governo mundial e a plataforma da religião única, no mesmo mês. Querido pecador que está aqui, Jesus está às portas. E o dia de você voltar é agora. Nós vamos esperar você dizer eu quero, porque eu sei que tem filhos pródigos aqui, tem almas cansadas, e nós vamos estar orando pela sua vida. Nós vamos esperar 3 minutos. 23h55 nós vamos orar. Diga eu quero, que nós vamos orar por a sua alma agora. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus está te chamando hoje. Se você está aqui, nessa live agora, é porque Jesus está
de braços abertos para lhe receber. E Jesus te ama tanto, tanto, que ele preferiu morrer no seu lugar do que viver sem você na eternidade. Jesus te ama tanto que ele não te quer por momentos, ele te quer por toda eternidade na sua presença. A única coisa que ele quer que você faça é renda-se. Olha aí, só pela Vanessa Trolk, que está dizendo eu quero, já valeu a pena essa live. Mas Amém. eu sei que tem mais almas aqui. Tem mais almas aqui. Jesus está te chamando. Olha só, Lio Santos está dizendo eu quero. Não espere para amanhã. Você nunca estará preparado para esse dia. Jesus está te chamando hoje. Hoje. Olha só, professora Patrícia Bonfim, eu quero. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jonatas Ferreira, hoje é o teu dia. Álvaro, glória a Deus. Não espere para amanhã. O que você pode fazer agora? 2 minutos e nós vamos orar. Jesus te trouxe para cá porque ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Olha só a Márcia, eu quero me reconciliar. Jesus vai te perdoar hoje, Márcia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é precioso demais para Jesus, filho pródigo, para alimentar porcos. O teu lugar é assentado na mesa, como filho, com veste, com anel, com sandália no pé. O teu lugar é comendo pão. Ana Pitangui está dizendo eu quero. Marli Barbosa está voltando para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Franciele Silva, quer renovação, renovar aliança. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 minuto e nós vamos estar orando, irmãos. A tua alma é preciosa demais. O arrependimento anula o pecado. O arrependimento te dá o direito. Jesus não quer ninguém obrigado. Jesus disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não espere para amanhã o que você precisa fazer agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas essas almas são preciosas. Eu acredito que depois vai aceitar mais pessoas ainda que vão ouvir essa live. E eu gostaria, reverendo, o senhor pode orar por essas almas? Quero agradecer a sua participação. Amém. Olha só, irmã Maria Esther, eu quero voltar para Jesus. Aleluia. Sim, glória. Eu amo a mensagem Aleluia. Da cruz. É bom ver, eu a vou proclamar. Glória a Deus. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem eu quero. Da cruz. Aleluia. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu Aleluia. Também minha cruz. É por uma coroa trocar. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, Pai. Graças te rendemos por mais esta live que o pastor Carlos elabora e que tem como finalidade a glorificação do teu nome e a salvação do homem. Glória a Deus. Obrigado por estas vidas que se entregaram para ti esta noite. Jesus. Para aqueles que voltaram ao aprisco,
Continua abençoando eles, dando força, dando graça, inspiração e amor ao Evangelho, para que eles possam permanecer te servindo, sendo fiel até a morte. Guarda os teus filhos em comunhão contigo, Senhor. Esconde cada um deles no amparo do sangue do teu Filho Jesus. Abençoa também o pastor Carlos, a sua família, o seu ministério de ganhador de almas neste mundo. Deus nos ajuda. Abençoa a mim, minha família, o meu ministério, minha vida. Toma todos nós em tuas mãos. Dá-nos uma noite de paz e de um sono restaurador a todos nós. Nós te agradecemos e te bendizemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado, reverendo, pela participação. Nós estamos em campanha de oração aqui no canal, 3 horas da manhã. Amanhã é o 6º dia, vamos terminar domingo. E está uma bênção, reverendo, Deus tem operado maravilhas. E amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, eu vou estar na Praça da Sé pregando. Amanhã, às 10 horas da manhã, se não chover, está chovendo em São Paulo, mas nós vamos estar ali na praça, e os irmãos de São Paulo, vamos lá ganhar almas para Jesus. Uma parte da Cracolândia está na Praça da Sé, e nós vamos lá arrancar as almas das garras do cão e transportá-la para o reino de Deus. Irmãos, não esqueçam da nossa campanha de oração. Obrigado, reverendo. Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui. Amém, pastor Carlos. Obrigado. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Eu acredito que não vai chover amanhã. Não deixe de abençoar a obra de Deus, irmãos. Nós estamos aí num grande propósito. Você que não entrou nenhum dia na oração, entre amanhã, pelas 3 da manhã, né? Agora, daqui a 3 horas, exatamente daqui 3 horas, nós vamos estar ao vivo de novo. Não perca esse propósito, irmãos. É só Deus, hein? Só de lembrar o que Deus já fez, dá vontade de chorar. Muitas vidas libertas, irmãos. Foi uma semana em que Deus abriu uma porta sobre nós de graça, de misericórdia, de dizer para os filhos dele, eu não vou deixar vocês no calabouço e no cativeiro. Foi sobrenatural, está sendo sobrenatural, irmão. E eu vou dizer que o que Deus está fazendo com o seu povo por essas madrugadas, nesse jejum é sobrenatural. O reverendo tem canal no YouTube, é só colocar aí Reverendo Napoleão Falcão, você vai ver o canal dele, ele tem também. Eu não tenho igreja em Alagoas, eu só vou aí para pregar na Assembleia de Deus em Alagoas. Amém, irmãos? Não deixe de abençoar a obra de Deus. Amanhã, 9 horas, Projeto Arrependa-se aqui em São Paulo. À noite eu vou estar em Guarulhos, também numa casa do nosso querido irmão Carlos. E dia 18 ao dia 25 eu vou estar na Amazônia. Abençoe a obra de Deus. Nos ajude a ir ao encontro das almas. O melhor investimento do homem é em missões. Vamos fazer missões juntos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. 3 horas, estamos aqui para o 6º dia deste propósito. Deus abençoe. Irmão Miros, já vou pedir para o irmão Miros cortar essa live com o reverendo Napoleão e vamos reprisá-la aí em nome de Jesus. Amém?